Olá, meus amiguinhos, muito bom dia para vocês. Como é que vocês passaram essa semana? Tudo bem? Fala para mim, como é que foi tudo? Obedeceram a mamãe, o papai? E o almoço, o jantar, vocês estão comendo bem? Lembra da liçãozinha que a gente teve semana passada? Todas as coisas boas que Deus nos dá, não é? Eu recebi o desenho de todos vocês, mamãe e papai mandaram para mim, tá? E durante aqui a nossa aulinha, nosso estudozinho, eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês todos os desenhos de todos os coleguinhas, tá bom? Mas antes de tudo, a gente vai fazer uma prece. Vocês me ajudam? Como é que a gente faz prece? Vamos lá? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal, que assim seja. Muito bem, meus amiguinhos, quem que ensinou essa prece para nós? Como é que chama a prece? Pai Nosso, não é assim que a gente tem aprendido? E quem que ensinou pra gente? Foi Jesus, não é? Jesus um dia foi perguntado ali pelos discípulos, né, pelos amigos que vinham com ele, como é que fazia para rezar, como é que fazia para orar. E Jesus ensinou pra gente o Pai Nosso, né? E a gente tem falado muito disso, não tem, meus amiguinhos? Pra vocês verem o tanto que é importante, né? Pai Nosso que estais nos céus, não é isso que a gente tem falado? Já faz algumas semanas, não é isso? Fala pra mim, é ou não é? Então tá bom. Vamos lá, eu queria mostrar mais uma coisinha pra vocês antes da gente começar. Lembra que o tio sempre fala que Jesus é o nosso herói? Jesus é o maior dos heróis? Olha a foto que eu encontrei essa semana de Jesus. Estão vendo? É Jesus e um homem de ferro, né? Jesus é o nosso maior herói, né? Ensinando até o homem de ferro como é que faz para salvar a humanidade. Certo? Muito bem. Eu vou contar uma historinha para vocês, primeiro, para a gente começar, que fala sobre o Pai Nosso, o nosso Pai, tá bom? Historinha que quer dizer tudo que a gente aprendeu aqui nessas últimas semanas, tá bom, meus amigos? Então é o seguinte, quando a gente ficar pensando um pouquinho melhor, né? Ficar assim, um pouquinho mais olhando para a natureza, para as coisas boas que a gente tem na vida, a gente consegue perceber todas as boas coisas que Deus nos oferece, né? Que o Pai do céu traz para a gente. Um deles é exatamente o sol, né? O sol que aquece todos nós, né? O sol que aquece toda a natureza, meus amiguinhos. Sem sol, as plantas não cresceriam. Vocês sabiam disso? As plantas precisam de sol e nós também, tá? Todo mundo precisa do sol. Outra coisa que Deus nos envia todos os dias, ou quase todos os dias, são as nuvens, né? As nuvens. O que acontece quando a nuvem está lá no céu? A nuvem vai se acumulando, vai ficando maior, vai ficando mais escura, até que um dia, uma hora, ela solta água, né? E vem a chuva. E a chuva, ela enche os rios, né? E os rios? Os rios, meus amiguinhos, eles regam
toda a nossa natureza. Eles regam as plantas, eles enchem as cidades, né? A água que a gente bebe em casa do filtro, sabe a água que a mamãe dá para vocês do filtro lá de casa? Aquela aguinha que a gente toma, ela vem do rio. Vocês sabiam disso? Ela vem do rio. Ela vem pelo encanamento, ela é tratada, ela é filtrada e chega aí para você no seu copo para você beber. O suco que a gente bebe também vem da água do rio, né? E o rio ele é cheio pelas águas da chuva, lá das nuvens, certo? O que mais que o rio faz para a gente? O rio ele rega todas as plantações, tudo que a gente come, né? Todos os legumes, as verduras, as frutas, os próprios animais bebem dessa água, né? A vaquinha, o cavalinho, todo mundo absorve a água, todo mundo aproveita a água. E na alimentação também, né? O trigo que faz o pão, por exemplo, o pão que a gente gosta tanto de comer com manteiga, não é? Com queijo. Vocês gostam de comer pão com o quê? Com geleia? Criança não gosta. Gosta, amiguinhos, de geleia? Podia gostar, né? E requeijão? Vocês gostam de requeijão? Passa o que no pão? O que vocês passam no pão? Fala pro tio. Passa manteiga, margarina. É bom, não é? Então, o pão ele é feito de trigo, tá? Trigo é uma plantinha que está aí embaixo para vocês, ó, embaixo do pão. Essa plantinha ela vem e ela cresce no campo também, porque ela é regada pelas águas, pela chuva, pelos rios, não é? Outra coisa que Deus dá para a gente todos os dias, Ele nos dá o vento, não é? Aquele dia de calor, tá muito calor, quando bate um ventinho, uma brisa, né? A gente fica feliz, não fica? Quando a gente anda de carro com o papai, ou com a vovó, com o titio, quando o vento bate assim no nosso rosto, é gostoso, não é? Então, o vento também foi Deus que deu pra gente, não é? Outra coisa que também ajuda a gente na época do calor são as árvores, né? A gente está passeando lá na pracinha, tá aquele solão quente, fazendo que a gente sue, né? Tá todo mundo suado, aí a gente vai debaixo de uma árvore grandona que tem uma sombra gostosa, não é bom? Não é? Então, também foi Deus que deu. E uma outra coisa que vocês não estão lembrando e o tio lembrou aqui que Deus deu, olha só, as flores, não é? As flores não deixam as casas mais bonitas, as praças mais bonitas, os parques, as ruas, os canteiros, tudo fica mais bonito com flor, não é? Mais bonito e mais perfumado. Tem flores tão cheirosas, não tem, meus lindos? Outra coisa que Deus deu pra gente, que é importante a gente lembrar aqui, é o nosso lar, né? Nosso lar é a casa onde a gente mora. Aí onde você está vendo o tio agora falar, né? O lar é a nossa casinha, o lugar onde a gente gosta de estar com a família, papai, mamãe, tio, vovó, né? Olha a família aí, né? Assim que a gente vive bem, não é isso? Porque Deus proporcionou. Uma outra coisa tão legal da gente pensar, além do papai e da mamãe, é toda a nossa família, né? Lembrar do avô, da vovó, dos priminhos, do vizinho, do amigo, do cachorro, do gato, todo mundo aí, a família inteira. É muito gostoso quando reunir todo mundo, não é? Pois então. E os amigos? Quando a gente vai brincar na casa dos amigos, quando a gente vai brincar no lugar onde... lá no playground, na areia, não é muito legal? Então, meus amiguinhos, dessa forma, pensando em tudo que o tio falou aqui para vocês, só tem um jeito da gente se lembrar de Deus. Só tem um jeito da gente falar do que Deus é pra gente. E Deus é o quê? Deus é amor. Deus é o papai do céu, não é? É tão bonito a gente lembrar de Deus assim. E essa é a imagem que eu queria que vocês tivessem de Deus, meus amiguinhos.
Deus é o nosso Pai, né? É o que cuida de todos nós, tá? E o tio ficou tão feliz com os desenhos que vocês têm mandado para mim, tá? Que a mamãe e o papai têm mandado para mim. Tô tão feliz porque eu tô vendo que vocês estão entendendo as coisas que o tio tá falando. É muito legal de ver isso, tá? O tio fica muito feliz quando vocês prestam atenção e estão aproveitando as histórias que a gente está contando, tá? Olha o primeiro desenho que a gente traz aqui hoje, ó. Olha que desenho lindo que a Duda fez, né? Vários corações, ela queria mostrar pro tio um monte de coração. Aqui tem um monte de fruta, verdura. Tá uma beleza aí, sem dúvida. E o próximo desenho é da Manu. Olha o desenhozinho da Manu. Ela fez aqui também 4 frutinhas. Uma ela pintou de vermelho, eu acho que é maçã, hein? Tem uma de roxa que deve ser uva. Que delícia, Manu. E o próximo desenho são árvores frutíferas também do Léo, meu amigão Léo. Que coisa legal, Léo. Muito lindo o seu desenho. E a gente tem as outras amiguinhas aqui, ó. Olha o desenho da Nívia. Esse é um desenho da outra aulinha que o tio deu aqui, que são as criações de Deus. Olha que capricho, que nuvem, essas estrelas. Muito bonito, Nívia. Vamos ver mais um desenho da Nívia? Ela escreveu também, ó, desenhou pra gente a Arca de Noé. Olha o Noé de barba, que gracinha. A girafa. Tem um coelhinho aqui também. Muito bem feito, Nívia. Adorei seu desenho. Tem mais? Eu acho que tem. Tem mais desenho? Tem. Esse aqui é da Melissa, ó. É o Jonas na barriga do peixão. Vocês lembram dessa historinha? Muito legal, né? Mais um da Melissa, vamos lá. Muito lindo. Olha aqui a criação de Deus da Melissa, né? Muito legal, Melissa. E agora, mais um. Esse é o da Isabela. Ela desenhou aqui, ó, a mesa com os alimentos e o sim, sim, sim do vídeo, do último vídeo que o tio passou para vocês. Lembram, né? Que a gente deve comer coisas boas, que a gente deve ser alegre, né? Por a gente ter, meus amiguinhos, uma oportunidade da gente se alimentar bem, não é? A mamãe e o papai se esforçam muito para colocar alimentos bons nas nossas casas. Então a gente deve comer bastante fruta, bastante verdura, o máximo que puder. Se não gosta de um, vamos comer outro, tá bom? Vamos comer outro. Então tá bom. O tio agora vai abrir a tela aqui, só o tio, tá? Bem grande, pra gente conversar um pouquinho. Eu queria falar para vocês o seguinte, meus amiguinhos. Vocês lembram no último vídeo que o tio passou? Esse que eu acabei de falar das coisas boas de comer. Vocês lembram disso? Então, lá naquele vídeo, a mocinha que cantava pra gente, ela falou do Daniel e seus amigos. Vocês lembram disso? Lembra que o tio falou que ia contar a historinha do Daniel para vocês? E o Daniel não é o tio, tá? É o xará do tio. Daniel era um profeta, tá? O que é um profeta, meus amiguinhos? Profeta é alguém que foi enviado por Deus, pelo Papai do Céu, para trazer pra gente alguma história importante, tá? Alguma coisa importante. Eu vou lembrar vocês de uma pessoa que era mais que um profeta, era um big de um profeta, que era Jesus, né? Jesus também foi um dos enviados de Deus aqui pra gente, né? Para a humanidade, para todo mundo. Muito bem. Mas o Daniel profeta, meu xará, ele falava com Deus. Vocês acreditam nisso? Deus falava com ele, explicava muitas coisas para ele. E esse Daniel, esse moço era muito bom, era uma pessoa muito bondosa, era uma pessoa que gostava muito das outras pessoas, que andava certinho, que não fazia nada errado, que comia muito bem, ele e os amigos dele, né? Eram 3 amigões dele. Eles eram muito bem
relacionados, ali as pessoas gostavam muito dele, né? Só que um dia veio um rei de um outro país, um país vizinho, e conquistou a terra onde o Daniel morava. O Daniel, os amigos dele, todo mundo. Esse rei virou o rei de todo mundo ali. E esse rei um dia pediu para o Daniel e para outros também, pediu para eles que eles dissessem para o rei, explicasse para o rei os sonhos que o rei estava tendo. Quem aqui tem sonho quando dorme? Eu tenho. Eu sonho. E aí o rei estava confuso com o sonho que ele tinha tido. E o rei pediu assim para o Daniel: você me explica o que quer dizer esse sonho? E o Daniel foi lá e explicou tintim por tintim exatamente o que era o sonho para o rei. E o rei acreditou nele, gostou muito dele. E o Daniel ficou sendo uma pessoa importante no reino desse importante rei. Certo? Só que esse rei, um dia, ele ficou velhinho e assumiu um outro rei no lugar dele. Esse outro rei, no começo, o rei número 2, no começo, ele gostava do Daniel também. Só que vieram algumas pessoas e fizeram fofoca do Daniel. Vocês acreditam nisso? Sabe o que é fazer fofoca? Falaram mal do Daniel. Vocês acreditam? Como é que pode fazer isso? Isso não é boa coisa, ficar falando do outro, né? A gente não pode ficar falando de ninguém. E o Daniel não estava sabendo de nada. Só que o rei pediu para chamar o Daniel e disse para ele que a partir daquele momento, por causa das fofocas, lembra? Então, a partir daquele momento, o Daniel não podia mais rezar. Nem o Daniel, nem ninguém. Por que eles não podiam mais rezar? Porque ele acreditava, aquele rei, o rei número 2, por causa da fofoca, acreditava que rezar era uma coisa ruim. Vocês acreditam nisso? Olha como é que pode ser. Só que o Daniel não deu ouvidos para o rei, porque ele era muito dado à oração. Ele adorava orar. Ele adorava falar de Deus, pensar em Deus, agradecer para Deus, né? E aí esses mesmos que fizeram a fofoca foram lá e fizeram o quê? Contaram para o rei que o Daniel continuava rezando. Vocês sabem o que aconteceu? Sabe? O que será que aconteceu com o Daniel? Olha, o tio vai fazer o seguinte. Eu vou colocar para vocês agora um videozinho da história do Daniel e vai contar para vocês o que aconteceu. Certo? Estão prontos? Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido.
jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração, Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração, Orava todo dia na janela da mansão. por ser fiel ele foi perseguido, orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração, Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração, Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Isso, vocês viram que legal? Fala pra mim. O que aconteceu com o Daniel? O Daniel, vocês viram que legal? O Daniel, ele foi colocado lá numa cova dos leões. E o que aconteceu com o Daniel? O leão dormiu porque o anjo ajudou, né? Por quê? Porque o Daniel, o profeta, o nosso personagem, a nossa historinha, meus amiguinhos, o Daniel, ele era uma pessoa boa. Então, quando a gente é bom, quando a gente faz o bem pro papai, pra mamãe, pro amiguinho, a gente é merecedor disso, né? Merecedor de coisas boas. Então, mostra para vocês, para mim, para todo mundo, meus amiguinhos, que o tanto que é importante a gente ficar sempre com um pensamento bom, fazendo coisas boas, orando, né? Oração, já ensinei vocês, né? Pai Nosso. Então pode fazer todo dia, não precisa fazer só junto com o tio, tá bom? Quando puder, vamos orar. Certo? Meus amiguinhos, estamos chegando aqui agora no fim, tá? No fim do nosso encontro, mas eu queria já combinar uma coisa com vocês. Semana que vem nós estamos de volta, tá bom? Com novas histórias, e eu espero aqui do mamãe, do papai, do vovô, da titia, os desenhos de vocês do nosso estudo de hoje, tá bom? Eu quero ver todo mundo desenhando o Daniel e os leões, hein? Quero ver, vai ficar bonito, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus, que Jesus possa abraçá-los enormemente. É o que o tio deseja para vocês todos, tá bom? Um beijo no coração de vocês.